A nossa, Vou só começar a gravação. a minha turma, a turma de turismo pós-laboral do segundo ano, estamos no âmbito da disciplina da Unidade Curricular de Marketing Turístico, embora isto seja um bocadinho mais transversal, não é? E para as meninas que entraram agora, sendo isto uma novidade também, vamos ter nesta primeira parte da sessão um webinar dedicado ao tema de empreendedorismo, criatividade e sustentabilidade no turismo para o vosso curso, não especificamente esta disciplina, mas do curso em geral. E passava desde já a palavra, se calhar, para a Raquel e para a APMET, enquanto entidade dinamizadora desta sessão. Muito obrigado, professora, muito obrigado pelas suas palavras. Agradecer a sua presença também e disponibilidade em no fundo, receber a APMET na sua disciplina, não é? Um bocadinho para darmos aqui um contributo que certamente será bastante positivo também para os alunos. Eu sem mais demoras, eu vou aqui partilhar a minha tela para darmos início ao nosso webinar. Penso que conseguem. Portanto, o nosso webinar tem como tema empreendedorismo criativo e sustentabilidade no turismo. Para quem não nos conhece, eu vou dar aqui um pequeno enquadramento do que é a APMET. Nós somos a Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais. A APMET foi fundada em 89 e constituída em 91. Somos uma associação privada sem fins lucrativos e uma ONG, uma organização não governamental de ambiente com estatuto de utilidade pública. A APMET tem o seu sistema de gestão certificado pela DGERT e é também uma entidade formadora certificada pela DGERT em 14 áreas de formação. Nós somos certificados na área de ambiente, na área de higiene e segurança, na área alimentar, portanto temos aqui informática, marketing, há todo aqui um conjunto que não só os associados, mas também estudantes, o público em geral pode participar nas ações promovidas pela APMET. Portanto, nós apoiamos a atividade empresarial, atuamos aqui como uma plataforma global para um intercâmbio e difusão de informação e também promovemos o associativismo empresarial, a formação profissional, portanto acabamos aqui por ter um conjunto de ações, apoiamos também na internacionalização das empresas portuguesas. Aqui um pouco dar-vos nota dos serviços que prestamos, apoio técnico, apoio à gestão, consultoria, divulgamos as empresas, temos a parte da formação, apoio à empregabilidade, também temos uma série de protocolos com algumas instituições, não é, de ensino, que facilitamos aqui um bocadinho a parte dos estágios curriculares nas próprias empresas. Acabamos aqui por ter também, nós realizamos ao longo do ano vários seminários na área das águas, resíduos e também algumas temáticas que acabam por ser transversais a todos os setores. Realizamos também, como disse, formação e temos uma newsletter mensal que podem subscrever para irem recebendo um bocadinho notícias, desde eventos, desde formações, desde notícias do setor. Além disso, também temos a participação em feiras e congressos nacionais e internacionais e temos vários estudos e publicações que temos desenvolvido, portanto, temos aqui um conjunto de acervo importante de informação que é gratuita para todos os estudantes, para o público em geral, de capacitação, seja de mobilidade elétrica, seja de marketing. Portanto, temos realizado aqui um conjunto de brochuras gratuitas que podem utilizar e que será certamente útil para todos vós. Só dar aqui a conhecer os projetos que temos em curso. Temos um sobre ambiente e exportação, que vamos na próxima semana realizar o 6º Encontro Internacional das Tecnologias Ambientais com o Brasil, portanto será tudo online, depois com a América Hispânica, seguimos com a África lusófona e a África não lusófona. Toda esta informação está disponível no site da APMET, é gratuito, portanto tem workshops nos vários encontros
e tem também a possibilidade de reuniões B2B, ou seja, qualquer participante pode marcar reunião com uma empresa, o que pode ser também aqui interessante. Temos o Ambipor 3, que é Ambiente em Portugal, que terminou no passado mês de março, mas temos uma plataforma de cooperação e de competição, onde as empresas e as entidades podem registar, podem encontrar projetos, encontrar parceiros. Temos o nosso projeto InJovem 2, que é o motivo pelo qual também estamos aqui hoje reunidos e damos aqui este acervo importante de informação. E temos o Formação Ação, que dá formação e consultoria a várias empresas. Temos também aqui 2 projetos internacionais, o Goodit, que é um projeto de eficiência energética digital que tem a ver com uma metodologia e uma plataforma de aprendizagem para os professores e alunos de ensino profissional de secundário, e o PESNO, mais virado para tecnologias digitais em práticas agroecológicas. Aqui um bocadinho, nós já temos uma rede externa de protocolados bastante interessante e importante, com mais de 60 protocolados espalhados aqui um bocadinho pelo mundo. Focando aqui rapidamente no projeto InJovem 2, Inovação, Jovem e Empreendedorismo, visa contribuir para a resposta nacional aos desafios sociais e societais atuais, estimulando o empreendedorismo qualificado e criativo. Como principais objetivos, pretendemos atrair, identificar e apoiar propostas de ideias e projetos nos domínios dos ODS identificados pela ONU, transformação verde e transição digital. Promover também o empreendedorismo como mecanismo de suporte ao crescimento indutor de uma nova economia verde, sustentável e inclusiva. Temos aqui várias atividades que temos vindo a dinamizar na área de eficiência energética, economia do mar, descarbonização, agora também na área de turismo, como estamos aqui hoje reunidos, não é? Portanto, aqui é um bocadinho, pretendo mostrar um pouco as ações que já desenvolvemos. A da semana passada foi sobre digitalização e transformação digital, portanto as temáticas da sustentabilidade, do empreendedorismo, da parte da digitalização, a economia circular têm sido bastante focadas nestes eventos. Tivemos também, já com o ensino profissional secundário, estivemos em FAF e em Vila do Conde, foi bastante interessante, os professores também todos muito bem envolvidos e sensibilizados para estas novas temáticas, e ainda vamos fazer mais um conjunto de atividades como estas que estamos a fazer aqui hoje. Aqui um pouco as atividades previstas no projeto, portanto houve uma call de ideias que esteve aberta, selecionámos 30 ideias e neste momento já estão a ser elaborados os planos de negócios, portanto está neste momento a haver consultoria e acompanhamento para a elaboração do plano de negócios. Posteriormente, haverá um concurso de ideias e atribuição de prémios. Além disso, neste projeto irão ser desenvolvidas 2 ferramentas, também de acesso livre, sobre caracterização dos perfis da oferta e procura associados à transição verde no cluster das tecnologias ambientais e também o roadmap para o empreendedorismo rumo à transição verde. Portanto, aqui eram um pouco as condições que os jovens tinham que ter para participar neste projeto, aqui uma breve descrição, portanto, as inscrições já estão fechadas, mas tinham que ter nacionalidade portuguesa, ter entre 18 e 40 anos, podiam frequentar o ensino superior ou então já serem licenciados, portanto, ter aqui um bocadinho este espírito de empreendedorismo, e os projetos também tinham que ser o alvo do projeto era Norte, Centro e Alentejo. Todos os jovens candidatos poderiam ter a possibilidade de ter uma bolsa, no fundo esta bolsa pretendia estimular um bocadinho aqui e incentivar para a participação no próprio projeto. Também havia aqui umas condições específicas para participarem, nomeadamente também não possuir outra fonte de rendimento. Estamos a pensar fazer no final de maio o nosso concurso de ideias, uma parte online, onde vão apresentar os pitches
Portanto, serão 2 dias, em princípio, que estamos a definir, e depois, em junho, haverá também uma ação aí presencial com a entrega dos 6 prémios para os melhores planos de negócios. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu vou interromper aqui a minha partilha. Eu, sem mais demoras, passo aqui a palavra ao Dr. Adriano. Vou passar aqui rapidamente a apresentar. É licenciado em Gestão de Empresas e em Relações Internacionais. Tem pós-graduações em Estudos Europeus, ramo Económicas, Relações Internacionais Económicas e Sociais Internacionais. Portanto, é também docente aqui do ensino superior, nos vários domínios de gestão de negócio internacional, marketing, estratégia. É administrador executivo da Astrolab Orientação e Estratégia SA. Tem aqui uma grande experiência na área de formação e consultoria em todas estas áreas de marketing, de gestão, de empreendedorismo. Portanto, sendo também consultora especialista e formadora e associado também da APMETA. Doutor Adriano, muito obrigada pela sua presença e disponibilidade. Muito bem, muito obrigado, engenheira Raquel Veríssimo, a CIA APMETA pelo convite. Obrigado ao professor João Ramos por ter acedido a nos acolher. Tendo em conta que esta temática do empreendedorismo e tendo em conta também que estamos numa sala de alunos, ou também com alunos do turismo e numa cadeira de marketing turístico, achei por bem até na conversa com a engenheira Raquel e com o professor João Ramos para trabalhar sobre esta temática do empreendedorismo, porque quando falamos no empreendedorismo temos sempre aqui alguns estágios e começamos a pensar numa ideia que pode ser um hobby, que pode ser uma identificação de uma lacuna de mercado, pode ser um problema, e vamos tentar encontrar uma resposta para a resolução desta lacuna de mercado ou deste problema. E este é o ponto de partida da criação de negócios, que é aquela dinâmica que há pouco a Raquel falava, que resulta da Call for Ideas. As pessoas apresentam uma ideia, esta ideia tem por propósito resolver um problema, uma lacuna de mercado, e depois vamos trabalhando a evolução para o modelo de negócio e concretizamos ao verter o que é as questões mais qualitativas em euros, e isso reflete-se depois em modelos como o Finícia, do IAPMEI, que é a entidade que financia este tipo de projetos e é a entidade de referência em Portugal, enquanto o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Tendo em conta que estamos numa dinâmica de turismo, trouxe um caso muito simples, muito prático, para partilhar convosco no domínio do empreendedorismo e na atividade ou na gestão de uma empresa de animação turística em contexto de empresa jovem, de uma startup. E vou partilhar convosco, de facto, um conjunto de ferramentas que trabalhamos com estas empresas. Neste momento está a decorrer um projeto que é promovido pelas comunidades intermunicipais do AVE, do CABA e do Alto Minho, orientado para empresas turísticas, nomeadamente ao nível da animação turística, no alojamento e na restauração, para além das entidades que operam nos recursos endógenos ou também nos merchandise, mas estes são os 3 focos destas atividades, e temos vindo a trabalhar com estas empresas e as que estão a constituir-se e as que estão num estágio inicial, com um conjunto de ferramentas de gestão que adotamos como boas práticas na constituição de uma nova empresa, logo na dinâmica da criação de negócio e do empreendedorismo. Por isso é que isto é um conjunto de modelos de gestão que agregamos e sistematizamos para promover a qualificação destas empresas, e tenho vindo a discutir com eles uma temática que é relevante e que seguramente o professor João Ramos tem citado nas suas aulas de marketing turístico. Nós vemos uma era, neste momento em Portugal, e citava até na semana passada na Fundação AEP, numa outra iniciativa, em que de facto Portugal está na moda na perspectiva de percurso do destino turístico. E temos a ser reconhecidos com vários prémios internacionais no turismo em várias dimensões. Ora, sendo verdade, e é de facto verdade, esta realidade, acresce para as empresas que operam nas dinâmicas do turismo um acréscimo de responsabilidade. Por isso, se um turista que vem visitar o nosso território, que está com prémios internacionais em vários domínios e que seleciona Portugal como o destino onde vai fazer as suas férias, ou o seu city break, ou a sua parte mais trekking, mais de caminhada, ou mais a questão associada ao epicuro, ou à gastronomia, este turista já vem com uma expectativa elevada relativamente ao que seja expectável relativamente à oferta que o vai acolher. Ora, isto acresce responsabilidade nas empresas turísticas, mesmo tendo em conta a sua atomização, porque são muitas empresas a operar no mercado de turismo, muitas também na dimensão micro e média,
Mas isto não invalida que quem nos visita espera qualidade superior, espera soluções de respostas premium. E pressupõe que quem está na atividade turística não é expectável, continua a gerir a sua atividade turística na perspectiva do improviso ou da capacidade de desenrasca, tem que conhecer muito bem a dinâmica dos mercados de origem, tem que deixar de estar atrás do balcão e passar a ser o elemento de atração para que estes nautas, estes viajantes, que neste momento já começamos a ter números muito semelhantes à fase pré-pandemia, que na altura estavam a circular 1.250 milhões de pessoas pelo mundo, são os dados da entidade que gera o turismo à escala global. Quer dizer que muito deles também são dinâmicas de movimentos internos nos estados em que as pessoas vivem, mas há muito movimento de pessoas no mercado externo. Quer dizer que, colocando-se esta realidade em que tem a expectativa de uma experiência turística de elevado desempenho, e então as empresas que operam no turismo têm que ter respostas de elevado desempenho. E por isso importa começarem a modelar e utilizar modelos de gestão, como os que vocês trabalham com os vossos professores e com o professor João Ramos na Escola Superior de Educação, que levem a que as empresas operem numa perspectiva já de alto rendimento e já operem também utilizando o que hoje muito se cita as power skills, as competências de alto rendimento, que vão para além das soft skills convencionais e das hard skills convencionais. Quer dizer que essa dinâmica exige-se que estejamos preparados para responder às expectativas de turistas que sejam oriundos do Norte da Europa, ou da Europa Central, ou do Sul da Europa, ou da Europa da América do Norte, ou da América do Sul, ou da África, ou todos estes países que a Raquel há pouco tão bem citou, com os quais a APMETA tem protocolos. Então, elenquei aqui um conjunto de modelos que trabalhamos na perspectiva do empreendedorismo e na perspectiva do empreendedorismo orientado também para as atividades turísticas, em que vou-vos passar os modelos baseado num caso muito simples, de uma empresa de animação turística, cujo promotor até é professor do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e é vice-presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo. Bom, e então, o que temos aqui, para já, são um contexto, e coloquei aqui este slide meramente só para vos deixar estes links que têm aqui ao vosso dispor, que têm isto mais orientados, estes modelos para quem mentoriza a atividade empreendedora, nomeadamente nos balanços entre as competências, nesta perspectiva, nas competências e o querer, e há aqui algumas dimensões, na dimensão mais baixa ou na dimensão mais alta, e por isso importa que quem empreende se tente posicionar não só nas suas competências de alto rendimento, nos quadrantes superiores, quer no querer. E a atividade empreendedora é, por natureza, uma atividade de determinação, de querer, de vontade, de despojamento, no sentido de olhar para o negócio como de um filho de se trata e estar disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, ao dispor do negócio e da atividade em prol de uma experiência única, de uma experiência que permita o retorno ou que o cliente aumente o seu nível de frequência, porque nós ainda temos em Portugal uma realidade que já não é tão visível no Algarve, ou eventualmente também não tanto na Madeira, mas ainda temos uma atividade turística com zonas de sazonalidade de grande impacto, de overbookings na primavera e verão, mas depois na cauda longa temos aqui atividades no inverno e no outono, em que as taxas de ocupação são menores e por isso nós temos que encontrar aqui metodologias e modelos e respostas e ofertas que permitam reduzir a curva de Gauss e aumentar a ocupação e a atividade nos operadores turísticos em todas as dimensões. Por isso importa esta dimensão, essa correlação entre a competência e o querer, e também tentar perceber quais são as principais forças que influenciam um empreendedor e um empreendedor que quer operar na atividade turística, assumindo-se que a atividade turística hoje, mesmo no contexto das nossa transação externa, já está na ordem dos 15% a 6% do PIB, da criação de riqueza ao nível do PIB. Quer dizer que está ao nível do setor que mais exporta e que mais contribui para o PIB no domínio das exportações, que é a metalomecânica. Quer dizer que o turismo já está neste patamar, está no patamar em que as receitas que resultam dos movimentos turísticos estão no patamar, em termos de peso na nossa balança externa, ao nível do principal setor de atividade, que é a metalomecânica no contexto da exportação. Por isso aqui deixo-vos também, não só aqui o link, que eu depois vou partilhar, a professora Engenheira Raquel vai partilhar com o professor João Ramos e com os que estão a assistir esta apresentação, e podem aceder a estes links para tentarem perceber como é que
são moderados e são avaliadas estas perspectivas, e também quais são as principais fontes de influência em termos de motivação, de competências, quer ao nível pessoal, social e de contexto. Por isso, são dinâmicas que importa acompanhar e tentar estar dentro do estado da arte, saber quem é quem sobre o que trata desta matéria, e por isso eu deixo-vos aqui estes links para navegarem nos sites que acompanham estas temáticas, e deixo-vos também aqui um link abaixo, que é um projeto da Fundação AEP, é também de empreendedorismo sénior, para além dos 45 anos, são a economia da prata, mas coloco só aqui por uma razão, não é porque tenha a ver com esta questão do InJovem 2, é porque tem na plataforma 2 simuladores, um para simular o perfil do empreendedor, em termos de motivação e de competência, e outro para simular a maturidade da ideia. E nessa perspectiva acho também interessante navegarem nestas plataformas. A Apmeta também tem neste projeto a sua plataforma, e neste momento há vários projetos de empreendedorismo que, como a Raquel dizia há pouco e bem, são projetos financiados com fundos públicos, quer portugueses, quer europeus, e que pressupõem que o conhecimento gerado seja disseminado. Por isso, o que estou aqui a fazer é disseminar também estas experiências para que vocês acedam, porque de facto daqui decorre também o financiamento destes projetos, são financiamentos que nós, para os quais também contribuímos de certa forma. Por isso fica aqui este referencial, antes de entrar no estudo de caso. Então agora vou-vos mostrar aqui um modelo que, na minha perspectiva, tenho muito vindo a trabalhar com as empresas que operam nesta área do turismo, sobre a criatividade, e por isso estamos a falar, o empreendedorismo está muito conectado com a inovação, e a inovação está super conectada com a criatividade. Por isso nós temos que ter dentro das organizações, independentemente da sua dimensão, ser micro, média ou pequena, temos que ter um espírito criativo, uma cultura da organização altamente criativa. Por isso, o que nós estamos muito familiarizados é que nas universidades nós colocamos dinheiro para investigação e desenvolvimento, e daqui gera artigos científicos ou o conhecimento que é gerado no contexto do sistema científico e tecnológico, mas o ID não converte em negócio, e por isso temos que evoluir para o IDI. Por isso o ID é investigação e desenvolvimento, o IDI é investigação, desenvolvimento e inovação, e a inovação é o momento em que nós colocamos o produto, o serviço no mercado e o convertemos em meio económico, convertemos em euros, isto é, os euros que colocamos no sistema científico e tecnológico para investigar, é expectável que tenham retorno com a aplicação e o consumo e a venda de soluções e de produtos que permitam esse retorno. E nessa perspectiva da inovação, antes da inovação deve haver uma cultura para a criatividade. E este exemplo que aqui vos coloco é um exemplo de design thinking, pensamento criativo, e no design thinking um dos principais modelos que eles começam logo por elencar, não vos vou aqui maçar com um conjunto de ferramentas associadas ao design thinking, coloco-vos duas só ferramentas de design thinking que promovem a criatividade, e o primeiro tem a ver com o mapa de empatia. E o mapa de empatia é, se nós queremos seduzir os clientes e não olhamos para o turismo só como uma experiência, o que os clientes procuram é experiências, procuram experiências, mas antes disso procuram um destino, planificam a sua viagem e têm uma expectativa elevada relativamente a um destino que está altamente cotado em termos de reconhecimento internacional. Logo, se assim é, nós temos que aumentar as nossas competências de empatia, temos que empatizar, temos que conectar, temos que seduzir, temos que sair de trás do nosso balcão e nos ter com os clientes à sua origem. E temos que ter capacidade de não só colocarmos o nosso alojamento à disposição do Airbnb ou do Booking, nós temos que interagir com um conjunto de mercados-alvo com os quais nos queremos oferecer a nossa oferta e seduzi-los para que eles reforcem a sua permanência connosco, aumentem a sua frequência connosco e façam uma opção e partilhem também com os seus amigos e com os seus pares o destino como um destino de qualidade superior, que o é. E por isso esta questão do mapa de empatia tem um conjunto de checklist, neste caso específico desta empresa de animação turística. Aqui não é a parte conceptual, aqui só vos vou mostrar a parte da aplicação prática. Em cada um destes pontos, a única coisa que está a bold é o que é a estrutura do design thinking enquanto mapa de empatia. É o primeiro ponto e a questão em aberto: com quem estamos a ser empáticos ou com quem queremos ser empáticos. E eu acho que é relevante, eu vejo muito, nomeadamente aqui a Norte,
que as pessoas olham muito para o mercado de Israel como um mercado muito interessante, olham muito para o mercado dos Países Baixos como um mercado muito interessante, olham muito para os mercados do Reino Unido também, entre outros, como mercados muito interessantes. Mas então nós temos que conhecer muito bem essa gente, e temos que conhecer muito bem as variáveis culturais nos processos de escolha, e temos que saber quais são os seus perfis de herança coletiva, da sua cultura, da sua religiosidade, como é que eles operam, e temos que ganhar esse nível de empatia que o temos por natureza, porque os portugueses, enquanto povo da Europa do Sul, é um povo empático por natureza, sabe receber muito bem, mas tem que seduzir, não só quando os recebemos, mas seduzi-los enquanto ainda estão nos seus mercados, nos seus países de origem. Por isso, neste caso específico do Nuno e da Viva Experiências, temos com quem é que eles querem ser empáticos, e esta empresa que opera a partir de Viana do Castelo, querem ser empáticos com grupos, podem ser corporativos das organizações, com séniores, a economia da prata, com as pessoas que já estão reformadas ou pré-reformadas, e famílias com crianças. Isto é, na perspectiva mais alargada, grupos. O foco deles não estão nas dinâmicas da pessoa individual, do turista individual, mas está muito orientado para grupos. E como sabem, se navegarem pela Momondo e pelo TripAdvisor e pelas entidades que caracterizam o perfil dos turistas à escala global, que também temos, naturalmente, no Turismo Portugal, um conjunto de vídeos muito interessantes relativamente ao perfil do turista. E importa percebermos quem é esta gente e depois começarmos a entrar no seu mapa mental. E estas perguntas que aqui estão, em perspectiva, levam-nos para a dimensão de tentar perceber o que é que eles pensam, o que é que eles fazem, o que é que eles veem, o que é que eles falam, o que fazem, o que escutam. Aqui o que interessa é tentar perceber a customer experience, qual é a experiência de consumo do perfil deste cliente. E quando nós nos colocamos no seu mapa mental e pensamos de acordo com o seu mapa mental e a sua forma de pensar, nós começamos a perceber as suas dores e problemas, neste caso específico, por acaso não está aqui espelhado neste slide, quais são os dores e os problemas com o qual este turista se confronta e quais são os ganhos, quais são as expectativas que eles têm. Ora, nós ao fazermos um booking, um livro sobre esta ficha de clientes com quem vamos interagindo, mesmo que sejam aqueles que nos visitam, vamos fazendo aqui as nossas notas, nós vamos começando a criar o nosso livro que nos dá lições aprendidas. No futuro, nós vamos conhecer muito melhor como operar com este perfil de clientes e estamos mais qualificados na construção da nossa oferta. Ora, o que aqui estamos a trabalhar é o que no domínio do marketing digital tratamos e falamos como persona, é o perfil da pessoa a quem nos dirigimos e que estamos interessados em ganhar a sua confiança e a sua preferência. E isto permite-nos também, nesta perspectiva da criatividade, da inovação, não estamos só a olhar para a nossa oferta muito baseada na política de preços, mas a ser baseada também na política de preços, que seja baseada na política de preços psicológica. Quanto é que o cliente está disponível a pagar pela diferença da experiência que nós nos estamos a querer oferecer. Por isso, aqui o registro ele foi colocando as notas da percepção que ele tinha do perfil deste cliente. Estamos aqui a trabalhar na persona, no perfil, no seu comportamento, no que pensa, no que faz, na sua curva de experiência e de consumo. Este perfil, quando olhamos para aquele mapa de MIT, entramos aqui no design thinking ainda, na ferramenta de criatividade, e trabalhamos neste modelo do canvas da proposta de valor, isto é, vamos sistematizar o que resultou do mapa de empatia anterior e nesse mapa de empatia nós vamos tentar identificar quais são as tarefas do cliente. Ele, quando organiza a sua viagem, e já não organiza com tanta antecedência quanto organizava antes da pandemia, já organiza mais em cima, mas ele tem um conjunto de tarefas que, de quando em vez faz bem porque já está muito treinado nisto, outras vezes faz menos bem porque está menos treinado nisto. E por isso importa-nos saber quais são as tarefas que o cliente normalmente executa e tentarmos contribuir para facilitar a resolução das suas tarefas, dando-lhes mais conforto. Por isso, o que aqui foi identificado neste caso, nesta empresa, foi as tarefas do cliente são experiências, conhecer o território e contribuir para o desenvolvimento local. Bom, e também daquele mapa anterior, este promotor, este empresário, identificou que os ganhos, o que o cliente procura são o lazer, atividades de evasão, e as dores / problemas são o desajustamento que possa emergir do equipamento, da falta de preparação física, de problemas de saúde, outros. Se este é o perfil do cliente com os qual ele está a operar ou quer operar, então ele está em condições de sair da procura e entrar na oferta, isto é, então
o que nós nos vamos propor oferecer, esta empresa, neste caso específico de animação turística, são produtos e serviços com circuitos itinerários em natureza e com cultura e tradição. Tem a ver com a herança, tem a ver com a cultura, tem a ver com a tradição. Isto é, já não é só circuitos de animação turística de trilhos, de ecopistas ou ecovias ou o que é que seja, mas acrescentar aqui cultura, herança, tradição, experiências, storytelling, contar histórias à volta do território, às tradições. Por isso, neste caso da Viva Experiência, as mais-valias, experiências únicas, personalização com registros escritos e fotográficos, a construção de storytelling. Estas mais-valias vão casar com os ganhos, tal como a forma como a empresa vê a forma de aliviar algumas das dores do cliente, os problemas com os quais se depara, e com esta solução, que é esta solução que está a propor, pretende reduzir os níveis de ansiedade, o reforço energético, o respiratório, assumindo-se que quem faz turismo em contextos de natureza, em muitas circunstâncias, até ao nível do subconsciente, busca um reforço energético que muitas vezes até a própria respiração e o ar nos traz, porque está em contacto com um elemento em que o oxigênio é mais rico, está em estado mais puro e que permite um nível de oxigenação suplementar logo por essa via de energia. Bom, citado este segundo elemento de Design Think, pensar no ponto de vista do cliente e construir uma resposta adequada à sua expectativa, e então, neste caso específico, eu chamo-lhe aqui empresa Alfa, não é o nome dela, naturalmente, aqui começamos a utilizar um modelo de gestão que chamamos uma quina, a primeira quina em 5 quinas, que tem a ver com a nossa bandeira, as 5 quinas que decorrem da Batalha de Ourique, em que o rei português derrotou 5 de 6 mouros no pré-estágio da nossa nacionalidade, e por isso este é um modelo do professor Philip Kotler, que seguramente já citaram nas vossas aulas, é o pai do Martin, e no livro 3.0 do Philip Kotler, e ele identifica aqui não as questões associadas à cultura corporativa, que todos nós estamos familiarizados, em todas as organizações entramos, desculpem, o meu rato não me está a permitir colocar aqui. Bom, víamos a missão, a visão e os valores, isso é um clássico que tem a ver com a cultura organizacional, que eu recomendo que seja o mais compactado possível, o mais sintético possível, para que seja de fácil comunicação e fácil retenção, e por essa via um reforço do posicionamento da oferta. E o Philip Kotler o que nos traz aqui é como é que casamos a perspectiva da cultura organizacional com o indivíduo, com a persona, com a pessoa a quem nos dirigimos. E coloca esta persona, este indivíduo, na dimensão racional, emocional e de pertença de espírito. E vai buscar à missão, à visão e aos valores um conjunto de keywords, que são aquelas que vamos usar a posteriori no nosso suporte de comunicação, quando queremos comunicar com consumidores que são mais racionais, ou mais emocionais, ou mais espírito/pertença. E estas palavras ou keywords que nós vamos trabalhando, até em contexto de investigação científica, têm por objeto, até nos momentos em que queremos fazer áreas de comunicação, explorar com mais intensidade estas palavras, em que de facto quando colocamos nos nossos posts, no nosso blog, na nossa newsletter, as palavras com maior frequência, o data mining vai identificar, e quando a pessoa faz a busca na internet à procura de uma resposta com aquela tipologia de oferta, naturalmente que a probabilidade maior de ir para o nosso site, se nós tivermos essas palavras que o cliente procura, é maior. Por isso, aqui é o modelo que nós chamamos sempre a primeira quina. Vamos identificar da visão, missão e valores, o que é que eu vou utilizar para comunicar para consumidores e para decisões mais racionais, mais emocionais, ou mais de pertença, ou em momentos distintos do ano. Passamos a época pascual, naturalmente estamos mais emocionais, porque estamos a ver uma época de mais família, estamos no Natal, estamos a ver uma era também mais família, mais emocional, estamos se calhar pré-férias, no verão estamos numa vertente mais racional, e por isso as palavras que vamos aqui construindo e utilizando para comunicar são aquelas que a priori o mercado mais valoriza e que têm a ver com o perfil do cliente a quem nos dirigimos. Depois coloco-vos aqui uma dinâmica. Este é um modelo do professor Adriano Freire, é professor da Universidade Católica de Lisboa e não só, e este é um modelo que ele trabalha com alguma cuidado, e eu acho muito interessante, que é os fatores-chave de sucesso, em que nós queremos, e eu uso muitas vezes antes de entrar no modelo de Canvas, no modelo de negócio, de forma a que possamos identificar quais são as variáveis às quais os clientes atribuem valor, e depois de uma segunda instância hierarquizá-las, quais são os pontos fortes e os pontos fracos da concorrência. Por isso, na primeira coluna, procura, na segunda e terceira, oferta,
E a priori, onde os meus concorrentes estão mais fracos e os clientes mais valor atribuem, vai nutrir a minha proposta de valor, vai nutrir a forma como eu me quero apresentar ao mercado. Por isso é que os fatores críticos de sucesso, que neste caso específico, o alinhamento com a identidade local do Val de Lima, a rede de cooperação com a comunidade e parcerias e qualificações de sustentabilidade dos serviços, com uma comunicação integrada, é a forma como esta empresa se quer reposicionar no mercado ou se quer dar a conhecer ao seu público-alvo. E o que temos aqui nesta última coluna, de fatores críticos de sucesso, é o que vai entrar na proposta de valor do modelo de negócio do Canvas, que é o que está aqui. Por isso, esta é a segunda quina, que se prende com, é um Lean Canvas, em que o Lean Canvas, porque estamos a olhar para atividades, muitas vezes até com estruturas reduzidas, e o Lean Canvas enquanto modelo de negócio muito orientado para a eficiência. E por isso a proposta de valor está aqui classificada, no caso dele, está identificado os tais grupos de mercado-alvo a quem se dirige, está identificado um problema, ele identificou um problema através do Lean Canvas, e ele diz-me que o que ele quer fazer de solução inovadora, nós trabalhamos com eles na perspectiva de soluções inovadoras na atividade turística, era a animação turística com piqueniques musicais, uma descrição detalhada dos objetivos do projeto, identificar necessidades não atendidas e soluções existentes. Esta é a solução que ele quer integrar de novo, para além da oferta que já tinha à disposição dos seus clientes, acrescentando valor e com algumas métricas de medição, número de piqueniques, número de novos clientes, e identificou ele no balanceamento com os atuais operadores com os quais compete com o mercado, que esta resposta lhe permite uma vantagem competitiva, nomeadamente ao nível dos circuitos musicais temáticos, com gastronomia, com animação e o alinhamento com interface e promoção de comunicação conjunta. Aqui os canais de venda são os clássicos, a venda direta e o online, nomeadamente na relação com os operadores turísticos, e esta é a forma como, aqui não está espelhado a conta de exploração, com detalhe, mas apresenta a sua oferta ou apresenta a revisão, acrescentando inovação na sua oferta. E quando falamos de inovação, e temos citado isto em todas estas sessões da AppMeta, importa sempre ter em conta que a inovação à luz da OCDE e do Manual de Oslo da OCDE está subdividida em 4 grandes tipologias: inovação produto, inovação processo, inovação marketing e inovação organizacional. E muito de hoje falamos até das empresas mais uberizadas, que utilizam o produto corpóreo de outros, como a Uber, o Airbnb, que não tem o corpóreo património, mas tem uma plataforma tecnológica que gera o património dos outros. Nós hoje o que temos muito de inovação é a inovação nos modelos de negócio. E importa estas telas, como este Lean Canvas, não é a tela mais clássica, a mais clássica é a tela do Canvas económico, e é que é mais trabalhada. Esta só coloquei na perspectiva da resolução de um problema, e o problema aqui colocava-se na perspectiva do negócio querer acrescentar valor, aumentar o seu volume de negócio, a sua rendibilidade, a sua presença, a rede de parceiros. Por isso há uma intenção nos próximos anos que decorre da visão de acrescentar valor ao seu negócio. E foi nesse contexto, porque se vocês fizerem navegação sobre os Canvas, temos Canvas para todos os gostos. Temos o Innovation Canvas, o Sustainable Canvas, o Marketing Strategic Canvas, o Lean Canvas, temos Canvas para todos os gostos e feitios. Apesar do Canvas principal, que é aquele que é mais trabalhado em contexto de empreendedorismo, ser o Canvas económico, em que temos a proposta de valor associada à segmentação e depois temos a relação com o cliente, os canais, os parceiros-chave, as atividades-chave e os recursos-chave, e depois a conta de exploração na base. No fundo, mais não é, no meu ponto de vista, na parte de cima do Canvas é um plano de marketing, é uma estrutura de plano de marketing base, e na parte de baixo do Canvas é a conta de exploração, é a demonstração de resultados. Por isso, quando eu olho para esta tela, vejo a integração entre um plano de marketing alicerçado na conta de exploração, em que estamos a conta 6 e a conta 7 da demonstração de resultados. Por isso, vejo muitas vezes a trabalharmos sobre estas telas, seja qual for o Canvas, de uma forma muito intuitiva, que ele é muito intuitivo, com post-its, muito coloridos, mas importa que tenhamos a percepção, pelo menos é essa a minha percepção, no meu ponto de vista é assim que ela se apresenta, tem dinâmicas técnicas por trás de uma tela que é muito intuitiva na sua construção. É muito fashion, dá para tirar fotografias muito giras, mas é importante perceber que por trás de uma tela desta natureza há necessidade de dominar o que é um plano de marketing e há necessidade de dominar o que é uma demonstração de resultados. Sou pena de estamos a fazer telas que, em termos de organização do modelo de negócio, não ajudam na tomada de decisão. E o que importa aqui é que, de facto, estes modelos ajudem na tomada de decisão e ajudem a construir empresas mais calibradas, mais conseguidas, mais qualificadas.
Bom, depois entra aqui no domínio da gestão da inovação. E aqui, na gestão da inovação, não há uma norma internacional de gestão da inovação, uma ISO, uma 9001 em termos de qualidade. Há um referencial internacional de gestão da inovação, há referenciais internacionais, mas normas, neste momento, o que temos são normas de gestão da inovação em que cada Estado tem a sua, e a nossa em Portugal é a NP 4457, é a norma portuguesa 4457, que trata da gestão da inovação. E na norma portuguesa 4457, temos aqui 4 referenciais relevantes. Um é a gestão de interface e conhecimento. Esta é a aplicação da gestão de interface e conhecimento. E esta é uma dinâmica importante, e daí estamos a fazê-lo também com instituições de ensino superior e entidades do sistema científico e tecnológico, como a Escola Superior de Educação, é termos a consciência que importa que as organizações tenham cada vez mais proximidades com centros de conhecimento, que saibam quais são as fontes onde podem buscar informação para a sua tomada de decisão e que criem redes. E que funcionam numa perspectiva em cooperação, em colaboração e em competição, isto é, muitas vezes até com concorrentes. E esta ferramenta, este desenho que aqui está, de gestão de interface e conhecimento, leva-nos para a dimensão, nós temos que encontrar um sítio onde vamos colocar o conhecimento, nomeadamente as lições aprendidas, e as fontes onde vamos buscar o conhecimento. E hoje as fontes de acesso ao conhecimento até do estado da arte, até do domínio da investigação científica, não estão só em plataformas fechadas, que são mais tratadas no contexto académico, como o Web of Science ou a Scopus, mas temos outras plataformas como a Beyond, que até são de acesso mais facilitado em termos de qualquer pessoa e que nos permite tentar perceber o estado da arte, o que é que está acontecendo neste domínio, porque hoje temos investigadores em toda a parte do mundo, e são milhões, a produzir artigos científicos que nos dão notas sobre o que é estado da arte. E por isso, aqui, na perspectiva da gestão de interfaces, as tipologias são de caracterização do mercado de clientes, e é uma tipologia mais marketing, tal como a caracterização do mercado de concorrentes, é mercado, e por isso temos aqui a identificação de oportunidades de investigação e desenvolvimento mais tecnológica, e depois ao nível das redes parceiros. E por isso estas são as 4 dimensões. Temos aqui tecnologias, a tipologia marketing, tecnológica e organizacional, e depois o que importa é que identificar, que neste caso específico deste empresário, ele identificou para caracterizar os clientes, é o Turismo de Porto e Norte de Portugal, e o Turismo de Portugal que ele se baseia para tentar classificá-los e tipificá-los. Ao nível da caracterização dos concorrentes, ele tenta junto dos municípios e buscar a informação relativamente aos concorrentes. É o ponto de vista deles, eu poderia dar outros, poderíamos ir à Rácios ou outras instituições que têm informação de mercado e que nos dão notação de risco e que nos dão também outras fontes de informação. Neste caso específico, esta empresa decidiu que era esta a sua fonte prioritária e que ao nível da investigação e desenvolvimento, e colocou aqui o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, na qual ele é docente, e escolas profissionais, e na rede de parcerias, de associações recreativas e desportivas e culturais. Pronto, são a forma como ele identificou estas entidades e o tipo de inovação que eu vos citava há pouco do Manual de Oslo, quer de marketing, quer de produto, quer de processo, quer organizacional. A metodologia identificada em termos de reservatório de conhecimento, mais não é do que as metodologias clássicas de investigação científica, e que pode ter a ver com o acesso a informações secundárias, tentando saber quais são as fontes que geram informação pertinente para a nossa tomada de decisão, e informação primária que eu tenho que buscar ao mercado, quer através de inquéritos online, ou presenciais, ou com reuniões de especialistas, chamadas focus group, ou até para entrevistas semi-estruturadas que nos permitem acesso a um conjunto de respostas pré-definidas por parte dos destinatários da nossa auscultação. E daqui, desta interação, vão surgir um conjunto de atividades, isto é, com estas entidades do Turismo Porto e Norte de Portugal, do Turismo de Portugal, a atividade é tentar diagnosticar os locais e parceiros, do Val de Lima, a aquisição de diferentes clientes. Isto é, cada uma das dinâmicas com estas entidades estão de interfaces pressupõe a identificação de um conjunto de atividades e a definição, em termos de cronograma, em que período do ano é que nós a vamos executar. Por isso, importa ter em conta que importa identificar entidades que nós podemos assumir como até entidades que são nossas parceiras, que podem fazer parte do nosso conselho consultivo, do nosso conselho estratégico, que nos ajudam a pensar negócios, que nos ajudam a pensar e a refletir as oportunidades futuras, e importa identificar, em termos de plano de ação, quando é que vamos implementar estas medidas. E aqui temos uma segunda peça de gestão da inovação que se prende com a gestão de ideias. Esta é uma ficha de gestão de ideias, naturalmente depois tem que ser densificada,
em que neste brainstorming, ou tempestade de ideias, ou brainwriting, ou Scamper, há várias metodologias que nos levam para a gestão de ideias, que não é uma caixa de sugestões pura e dura, é nós desafiarmos estas interfaces, estas entidades que colocamos no nosso pipeline, e a desafiamos a que eles nos ajudem a dar ideias construtivas e que nos ajudem também a construir um negócio futuro com mais qualificação e com uma maior potencial de retorno e de sucesso. E também de diversificação de risco. Neste caso específico, o Nuno identificou bem uma ideia, o piquenique musical, e então foi identificado qual é o produto de serviço, qual é o posicionamento de mercado. É evidente que aqui isto pressupõe de ser trabalhado, qualificado, identificar as fontes, a dimensão do mercado. Há que trabalhar esta informação para que a ideia não seja só uma ideia solta, desgarrada, descontextualizada, por isso tem que se materializar. Pronto, como surgiu a ideia no brainstorm no Minuíno, foi nas sessões de capacitação que estavam connosco, como funcionam são as parcerias, o público-alvo, depois qual é a faturação que se estima para o próximo ano, qual é o investimento necessário para, em termos de estimativa, se é uma boa ideia ou não, e depois são outros dados do projeto. Isto é uma folha de rosto única para uma ficha de gestão de ideias que depois se tem que densificar, mas que importa também levarmos para dentro das nossas organizações e criarmos esta dinâmica de obtenção de ideias, mas ideias qualificadas e não são ideias soltas, esporádicas e que não têm grande densidade futura. Até porque depois temos que criar mapas de análise das ideias todas identificadas e têm que ser monitorizadas para determinarmos e avaliarmos quais são as ideias que vão passar para projeto, quais são aquelas que não têm enquadramento ou quais são aquelas que ficam para reavaliação futura face a melhor oportunidade. E depois da ideia escolhida, vamos imaginar que é esta piquenique musical, quando vamos implementá-la enquanto ideia piloto, interessa também criarmos, que é a quarta dimensão da gestão de inovação, Project Management, da gestão de projetos. Por isso, se eu vou investir e quero um determinado retorno, eu vou criar uma ficha de gestão de projetos, e esta é uma ficha de Project Management, em que vamos começar aqui a escrever qual é a descrição do projeto, é um projeto IDI, quais são os resultados esperados, e depois aqui começar a identificar a equipa de trabalho, e depois as várias fases que devem acompanhar a gestão de um projeto. Pode ser um piloto que vamos testar, é uma experiência que eu vou testar durante um ano e verificar qual é o retorno. A identificação, neste caso, do orçamento ainda não estava definido, o cronograma em preparação, quais são os recursos necessários. Pronto, este ainda estava num estágio prévio, mas o que importa é que um projeto ou uma ideia que seja para implementar é desejável, possamos fazer uma definição deste piloto específico e fazer uma ficha de gestão de projeto com os vários estágios. E eu só partilhei aqui convosco, estes são modelos que nós usamos com muita frequência com os nossos clientes e até na nossa própria atividade, porque estamos certificados no âmbito da ISO, na NP 4457, para além da ISO 9001, e para a qual esta questão da gestão das ideias e da gestão de projetos, até porque fazemos muita investigação científica, só para vos dar nota, nos últimos 6 anos produzimos 24 artigos científicos, apresentados em vários seminários nacionais e internacionais, e por isso esse é um elemento que nós deixamos determinante para a nossa afirmação de distintividade e da nossa oferta, e nas quais os projetos em que participamos muitas vezes, como a clusterização no turismo de natureza no Minho, ou as atuais tendências no turismo também a norte, cada projeto em que participamos, normalmente depois convidamos especialistas, e um dia deste, se calhar até vou convidar o professor João Ramos para ser coautor de um destes artigos, quando houver uma janela de oportunidade, que seguramente vai ser um momento interessante. E quando digo professor João Ramos, digo também os seus alunos, porque muitas vezes os nossos alunos, os estagiários, com quem nós temos protocolos e temos com várias instituições de ensino superior, nos seus processos de estágio participam na investigação e desenvolvimento, em desenvolvimento de artigos de conteúdos, e muitas vezes quando a Call for Papers surge, eles são convidados e são normalmente coautores ainda com 20, 21, 22 anos, são coautores de artigos científicos e alguns dos teus professores e parceiros e empresas que apresentamos como estudo de caso. Seguramente, se calhar, este caso, com o Nuno, sendo ele também do Centro do Ensino Superior, um dia destes vamos fazer aqui um artigo científico à volta das janelas de oportunidades que se colocam à animação turística, não só no Alto Minho onde ele opera, mas em qualquer parte do mundo. Este é um modelo de controle de gestão, é um modelo chamado Balanced Scorecard, de 2 professores de Harvard, Kaplan e Norton, e que aqui fomos identificando também para uma empresa de animação turística, e que identificamos a dimensão financeira, a dimensão clientes, processos internos de aprendizagem e desenvolvimento, e estamos a falar de uma empresa micro. As empresas micro também podem adotar
boas metodologias de controle de gestão. Naturalmente que aqui não está a meta, falta aqui a coluna da meta, que é qual é o volume de negócios, qual é a rendibilidade das vendas e qual é o resultado que eu quero. Ele aqui tivemos committee, naturalmente não íamos espelhar informação sensível da sua atividade e também não fomos espelhar aqui as ações, porque cada métrica tem uma ação associada, uma atividade associada para o seu alcance. E depois estão aqui a dinâmica de um cronograma, quando é que cada uma daquelas ações será executada ao longo do tempo, dentro do período temporal que acompanha a visão. E basicamente era isto que eu tinha para partilhar convosco, era um estudo de caso, em que vos dava nota de um conjunto de ferramentas que usamos em contexto de empreendedorismo, e neste caso específico aplicado a uma startup na área do turismo. O que eu queria partilhar convosco é que importa, e tendo em conta aquela questão que há pouco citava, dos selos que estamos a ter e com todo o mérito ao nível dos prémios do turismo de Portugal, em Portugal, que aumenta em nós uma responsabilidade nas nossas respostas e que existem instrumentos como este projeto Em Jovem 2, na qual as empresas podem, e as startups, ou as que se queiram constituir, aumentar o seu nível de qualificação, testarem as suas ideias, porem à prova de que forma é que eu posso modelar estas ideias e evoluir para o plano de negócios, confrontar perante um júri, quer de business angels, venture capital, banca, investidores de capital semente. Boas ideias, só para vos dar nota para concluir, neste momento, se forem entrarem no site da Portugal Ventures, da qual nós somos Ignition Partners, somos parceiros de ignição, um projeto que se prende com, não é com o turismo, mas é de combate a incêndios, de 2 jovens ali da Aroca, sediados na incubadora do município de Aroca, e o Amar Martins estive com ele no verão passado, na administração da Portugal Ventures em Lisboa, a apresentar o seu projeto de combate a incêndios, que surgiu dele até de relações internacionais, o colega que é da área da engenharia, e que neste momento a Portugal Ventures já está na sua estrutura de capital social com um investimento de 100 mil euros. Quer dizer que neste momento a Portugal Ventures é acionista da FAENOS, são 2 jovens, determinados, empreendedores e que querem encontrar respostas para problemas com os quais nos deparamos. Isto para vos dar nota o quê? Quando os projetos são bons, quando as ideias são boas e depois bem arrumadas, porque se nós só vamos falar com as ideias assim, de fazer um número de dança, mas não tornarmos evidente a qualificação da ideia, a probabilidade de termos recursos financeiros para financiar é nenhuma. Mas se a ideia for bem sustentada e aproveitando projetos como este que aqui estamos a falar da AppMeta, é um momento em que vamos qualificar a nossa ideia, vamos pô-la à prova, vamos testá-la, vamos aferir a sua rendibilidade, o retorno do investimento, as taxas internas de rendibilidade ou o valor acrescentado líquido, de forma a que os potenciais investidores acarinhem a ideia, porque para bons projetos e boas ideias não falta dinheiro. Eu nunca tive dificuldade em aceder a fontes de financiamento quando a ideia é qualificada. Tive sempre imensa dificuldade quando as pessoas acham que é fácil, apesar da ideia ser boa, porque muitas vezes o insucesso não está na ideia, está na forma como nós a apresentamos e na forma como a equipa se apresenta aos potenciais investidores. E era isto que eu tinha para partilhar convosco, espero não ter sido muito maçador e estou ao vosso dispor para as questões que entenderem convenientes. Muito obrigada, doutor Adriano. Professor, não sei se quer dar aqui alguma palavra também. Está sem o som. Ok. Sim, estava só já aqui a preparar a turma para eventuais dúvidas e questões para colocar ao Dr. Adriano Vidal. Agradecer desde já a intervenção. Eu acho que isto encaixa como uma luva no âmbito da licenciatura de turismo, não se calhar diretamente aqui no âmbito que nós estamos neste momento a falar de marketing turístico, mas também na sua sequência, ou seja, está tudo interligado. Mas, por exemplo, na disciplina que eles tiveram no primeiro semestre, que era precisamente desenvolvimento de produto turístico, muitas dessas ferramentas já foram abordadas, e sempre com esta dimensão prática. Eu acho que foi muito interessante, ainda que seja muita informação para dar assim num shot energético, então por espaço-tempo, mas muito interessante. A repetir, e passando aqui também para a turma 2 ou 3 ideias, uma delas, que muito bem mencionada e referida, é quando nós estamos a fazer a estrutura, o plano de marketing, em termos de um destino, e quando falamos em turismo, o turismo não é, há um fator geográfico muito importante, e portanto aqui a questão de pensarmos quais são as marcas turísticas à boleia das quais vamos,
qual o enquadramento geográfico onde nos inserimos, e lembramos que o turista depois também não quer saber propriamente se está no concelho A ou B, ou seja, a questão da fronteira administrativa é pouco relevante ou nada relevante, e mais que isso interessa-nos quais as marcas de chapéu, à boleia das quais nós podemos posicionar o nosso produto e que devemos capitalizar, aproveitar e enquadrar na vertente qualificadora, portanto, isso também está previsto na estratégia 2027, não é? Portanto, enquanto elementos qualificadores estruturantes da oferta turística, ou seja, potenciar todos os recursos que existem instalados nos territórios, trabalhar e aproveitar a notoriedade da marca e perceber quem são os clientes que vão a cada uma das regiões, isso é extremamente importante, porque precisamente para nós percebermos quem é o nosso público-alvo, quais são os segmentos, ou já existente, ou qual é o segmento potencial que queremos atrair, e depois a partir daí vimos aqui um modelo Lean Canvas, vimos aqui outras ferramentas. Eu por norma, ainda costumo acrescentar aqui a versão agora bloqueei, da estratégia do Oceano Azul, portanto... Sim. Isso colocamos sempre, ainda numa das apresentações nós falamos sobre isso, numa destes webinars. Esse é o ponto de partida, Na lógica da inovação, não é? E de criar a sim. inovação, não só uma inovação sem valor, mas acima de tudo perceber o que é valorizado e aproveitado pelos nossos clientes, portanto, para conseguirmos fazer essa incorporação. E depois, não tendo diretamente aqui a estrutura do plano de marketing, que nós vamos nessa via mais clássica, ainda aqui no âmbito da disciplina, mas depois na operacionalização da estratégia, a operacionalização, no mapeamento do roadmap, quais são as ações, etc. Portanto, isto são ferramentas extremamente valiosas e muito, muito interessantes e importantes. E como disse, portanto, ainda que estas empresas sejam micro ou pequenas e que os recursos possam ser mais parcos, não há nada que impeça de haver uma análise estratégica e um desenvolvimento com base em metas SMART e objetivos bem definidos. E, portanto, acho que foi muito interessante para nós depois fazermos aqui uma reflexão em sala de aula. Se me permite, eu passava agora, não sei, que eu tenho aqui uma audiência à minha frente, eles não estão com o microfone, mas se há dúvidas ou questões que queiram colocar. Não, penso que este silêncio. O professor representa-os. Exatamente. Não sei, há também outras pessoas presentes na sessão, portanto, se alguém quiser tomar a palavra, fica... Gineia, António Joaquim, Leonor, Carla, não sei se querem colocar alguma questão. A Carla já está aqui desde o início, seguramente que nos vai colocar uma questão pertinente. Acho que ficou mais ou menos tudo. Não. Então eu vou-vos dar nota, um exemplo, agora quando o professor João Ramos estava a refletir connosco sobre esta temática. Nós temos vindo a trabalhar até com algumas comunidades intermunicipais e vou partilhar convosco um caso muito recente com a Cimedouro, em que eu coloquei, a ideia é capacitar os municípios para eles poderem, dado que no âmbito do PRR houve uma submissão de candidaturas para a instalação de incubadoras e aceleradoras, e os municípios agora estão muito envolvidos nestas temáticas e nos bairros digitais e num conjunto de dinâmicas muito associadas à transformação digital. E eu levei um exemplo porque estava a capacitar-se também para se conseguirem ser atores que na quádrupla hélice, falamos a quádrupla hélice, quando temos o sistema científico e tecnológico, as universidades, e temos o governo, que é central, que é local, e temos as associações empresariais, e as empresas, e a sociedade civil, e as hélices têm vindo a aumentar, e neste momento já estamos na sexta hélice, em que a sexta hélice tem a ver com a autonomia até do próprio ambiente, enquanto uma hélice autónoma. Isto é um ecossistema, e de facto o nosso ecossistema empreendedor em Portugal está cada vez mais maduro. As nossas infraestruturas e os nossos recursos estão em nível que nunca alcançamos em tempo algum. E então levei alguns exemplos, e um dos quais foi uma promotora que a Raquel e a Rita estiveram connosco em Vila Real, que é a Marisa Ribeirinho, e que nos está também envolvida neste projeto e está a acompanhar alguns dos projetos de empreendedorismo, e em que a Marisa citava o exemplo do Salverde, da Salicórnia, que em contexto de investigação científica, ela percepcionava que na zona de Aveiro, que aquelas dunas tinham ali uma praga chamada salicórnia, e dessa praga chamada salicórnia ela começou a fazer a sua investigação sobre as suas propriedades físicas, todo tipo de propriedades, e começou daí a produzir ou a extrair o chamado sal verde, que depois andou a oferecer, foi prémio no anterior projeto da APMET, foi o primeiro prémio, e depois andava junto dos chefes, dos principais chefes portugueses, e que eles aderiram com muita intensidade a esse projeto,
em substituição do sal marinho pelo sal verde, isto é, de uma planta. E, entretanto, quando ela apresentava aquele exemplo às entidades da Cimedouro, os diretores da Cimedouro e dos municípios que a constituem, uma das participantes, que era uma das dirigentes da Cimedouro, dizia: pois nós temos aqui no Douro uma praga chamada boldroega. É uma planta, uma praga, uma boldroega. Então, por que não a correlação com o centro de investigação, neste caso dotado a outra qualquer, Universidade de Aveiro, Universidade de Évora, Algarve, qualquer que ela seja, a Escola Superior de Educação, seja ela qual for, colocar a lógica de correlação de pontes entre o sistema científico e tecnológico que há pouco falava, no processo de investigação, e a questão que eu lançava de repto às pessoas da Cimedouro e dos municípios que a constituem, e há pouco o professor João Ramos citava essa questão, que é: nós temos que fazer um levantamento o mais exaustivo possível dos recursos do território, e temos imensos recursos no território, que não têm mínima de aplicação, minimamente usados. E este é um bom exemplo como é que muitas vezes uma praga como a boldroega ou uma salicone lá que pode gerar novos produtos, novas respostas, que o turista também vai apreciar, porque vai querer levar daqui essa experiência de uma coisa que nunca viu em lado nenhum, porque são os nossos recursos endógenos. E há muitos deles que até nem existem noutras partes do mundo. E por isso eu acho que há muito a fazer. Nós temos que fazer um mapeamento o mais rigoroso possível do que existe e depois confrontarmos as entidades do sistema científico e tecnológico também, no sentido de encontrarmos respostas no domínio da investigação e desenvolvimento para darmos uma saída resultando em novas respostas, em novos produtos, tendo em conta que esta disrupção toda que estamos a viver, tecnológica, digital, climática, existe também uma disrupção associada às pessoas, menos falada, mas hoje nós temos uma dinâmica e uma disrupção associada às pessoas, que é ao nível dos migrantes, que é ao nível dos recursos disponíveis, sabendo nós que a nossa esperança de vida é mais longa e sabendo nós também que a correlação entre os jovens até aos 35 anos no mercado de trabalho, por exemplo, em Portugal, tem uma correlação de 1.500.000 jovens até aos 35 anos no mercado de trabalho, em contraponto com 2.400.000 séniores já reformados. Está aqui uma correlação de pessoas que estão já num estágio de reforma, mas podiam ter até, aliás, amanhã vai ser apresentada aqui uma conferência na AEP do empreendedorismo sénior, a qual eu vou ser moderador de um dos painéis, que se prende com esta, porque não olharmos para estas dinâmicas e colocarmos as pessoas da economia da prata ao serviço da sociedade e da economia, não só como empreendedores, mas como investidores e como mentores. E por isso nós temos é que olhar para os desafios e vermos como é que os recursos que temos à nossa disposição podem ser colocados ao serviço da sociedade e da economia em seu favor. Por isso recursos não faltam. Às vezes a questão não é só o diagnóstico, é a implementação. Agora temos é que implementá-los. E estes projetos, como estes todos que a Raquel também apresentou aqui, sendo a APMET uma entidade não só de referência na área ambiental em Portugal, mas pela sua dinâmica, pela presença sempre em tudo que é projetos de grande relevância em Portugal e no mundo, como tiveram a oportunidade de ver, são entidades que é desejável acompanharmos e tentar integrar, porque o estarmos em redes, em boas redes, seguramente que vamos mais longe. Era esta a partilha e este testemunho que eu queria dar, agradecendo mais uma vez à Raquel e à PMETA pelo convite e ao professor João Ramos por nos ter acolhido e à Escola Superior de Educação e aos participantes neste painel. Espero que tenham dado o tempo como bem emprego. E da minha parte, através da Raquel, o que me entenderem, estou permanentemente ao vosso dispor para o que entender possa ser útil. Muito obrigada, doutora Adriana. Não sei se, entretanto, surgiu assim alguma questão assim de última hora, ou às vezes com a conversa acaba por surgir. Pronto, mas não havendo mais questões, nós ficamos disponíveis para o que precisarem, para os alunos. Nós estamos sempre aqui abertos a questões que vão tendo e tentamos, junto dos nossos consultores, dar sempre resposta, mesmo a questões mais técnicas que possam haver. Amanhã vamos estar em Abrantes, na Escola Superior de Tecnologias de Abrantes, também aqui com mais agora este presencial, com um workshop, mas também ligado à criatividade, sustentabilidade, empreendedorismo, portanto estas temáticas que são um grande tema nos dias de hoje. Muito obrigada a todos pela vossa presença e até breve. Esperamos que registrem-se também na nossa newsletter para irem recebendo a nossa informação. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. António, Joaquim, Obrigado obrigado pelas simpáticas palavras também.
E Obrigada, obrigada a obrigado. todos. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite.